Caros amigos e amigas da França no Brasil, chers compatriotes, estou muito feliz em me dirigir a vocês neste 14 de julho, dia em que celebramos os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Teria sido um enorme prazer recebê-los na Embaixada da França para a comemoração desta data, mas a crise sanitária nos impede. Quero prestar minha homenagem às numerosas vítimas da Covid e aos seus familiares, e a todos aqueles que lutam para nos preservar do vírus. A vacinação traz uma imensa esperança a todos nós. Ela está avançando graças à notável produção de vacinas por institutos brasileiros, mas também ao COVAX, um mecanismo de cooperação internacional que meu país tem orgulho de ter confundado com nossos parceiros da União Europeia. Essa pandemia nos mostrou o quão essenciais são a fraternidade, a amizade e a solidariedade, valores que unem a França e o Brasil. Permita-me citar algumas manifestações desses valores no ano passado. A França destinou uma ajuda excepcional de mais de 2 bilhões de reais para as populações afetadas pela crise e para uma recuperação econômica que seja ecológica e solidária, principalmente por meio da Agência Francesa de Desenvolvimento. As empresas francesas se mobilizarão também por meio de ações sociais. É igualmente relevante destacar que essas empresas, que empregam mais de 500 mil de pessoas, mantiveram seus investimentos resilientes no país. A França continua sendo o terceiro maior investidor estrangeiro aqui. Isso é uma prova do dinamismo e da solidez do engajamento dos nossos atores econômicos neste país, como o apoio da Câmara de Comércio Franco-Brasileira e dos conselheiros do comércio exterior. Nossa cooperação em matéria de segurança também permanece forte. É uma grande satisfação saber que em breve poderemos vê-la se expressar no plano multilateral, como a entrada do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nosso diálogo com as cidades e os estados brasileiros também se ha aprofundado e abre portas a parcerias importantes no Nordeste, na Amazônia e no Sudeste, um trabalho conjunto para a urgente transição ecológica. No ano passado, apesar de difíceis condições impostas pela crise sanitária, nossas escolas e nossos professores se empenharam para oferecer um ensino de qualidade aos seus alunos, os quais, como apoio de seus pais, souberam demonstrar grande esforço e dedicação. Nós também nos mobilizamos em prol dos direitos das mulheres por ocasião do Fórum Geração Igualdade, grande encontro feminista internacional que acaba de ser finalizado em Paris. Nessas últimas semanas, tenho recebido muitos pedidos de ajuda de estudantes brasileiros que querem dar continuidade aos seus estudos e às suas pesquisas na França. Saibam que nós estamos buscando uma solução junto aos ministérios e estabelecimentos franceses para que esses estudantes possam comparecer
as suas universidades e aos seus laboratórios, assim que possível, considerando esse contexto difficile de pandémie. Mes chers compatriotes, nous mesurons combien vous avez été éprouvés par la pandémie. Nous avons fait en sorte, malgré la crise, qui a aussi frappé les agents de l'ambassade et des consulats, de continuer à servir la communauté française et de lui apporter le soutien exceptionnel décidé par nos autorités. Nous travaillons ainsi avec les autorités brésiliennes pour faciliter votre vaccination. Je tiens ici à rendre hommage aux équipes de l'ambassade et des consulats et à les remercier pour cet effort soutenu dans la durée. Je tiens aussi à féliciter les conseillers des Français de l'étranger, récemment élus pour les 3 circonscriptions du Brésil, et je me réjouis de pouvoir échanger rapidement avec eux. Mes chers compatriotes, la France au Brésil ne se limite pas à l'ambassade et au consulat, ni à notre large réseau d'alliances, de lycées et d'instituts de recherche, témoin d'un engagement fort et ancien dans ce pays ami. La France au Brésil, c'est toute la communauté française, dans sa richesse, dans sa diversité, qui contribue par sa présence et son dynamisme à l'amitié entre nos 2 peuples, entre nos 2 pays. Vive l'amitié franco-brésilienne, vive la République, vive la France.